é quase automático, sabe? Pensar que a gente vive num mundo movido a cliques hoje em dia. Ah, com certeza. A gente aperta um botão e pronto. Exato. Um botão na tela e, poucas horas depois, uma geladeira nova, ou talvez um equipamento super pesado, ou até uma simples caixa de vinho começa a cruzar o país e chega inteirinha no destino. E o foco de quem observa de fora acaba sempre indo para aquele caminhão cortando a estrada, né? Pois é, só que existe uma logística completamente invisível aí. Uma coreografia que é incrivelmente complexa e muito perigosa também. Tudo isso precisa acontecer muito antes de qualquer motor de caminhão ser ligado. E a própria origem da palavra revela muito sobre esse universo, se a gente parar para pensar. Sim, a palavra logística vem do grego logistikos, que significa literalmente dotado de razão ou aquele que sabe calcular. E isso, puxa a nossa história direto para as legiões romanas. É fascinante, porque a velocidade com que um exército inteiro marchava e conquistava territórios não dependia só da força bruta das espadas. Verdade. Dependia da tal da impedimenta, né? Aquele sistema de transporte de bagagens e suprimentos. A base da civilização sempre foi a matemática exata de como mover coisas extremamente pesadas sem que o sistema inteiro entre em colapso. E essa necessidade ancestral de calcular o movimento de massa evoluiu para uma ciência exata que, ironicamente, continua sendo um verdadeiro campo de batalha diário. E é bem por aí que a gente vai entrar hoje. O nosso foco nesta análise se baseia nas pesquisas do professor Everton Andrade. Exatamente. Um estudioso, um especialista e instrutor técnico em segurança do trabalho que mapeia justamente essa evolução. O material dele vai fundo, sabe? Nas entranhas mesmo das operações de movimentação de materiais e das empilhadeiras. Porque não estamos falando de simplesmente erguer uma caixa, né? Não, de jeito nenhum. O que acontece dentro de um galpão logístico é física aplicada na sua forma mais pura. É engenharia de ponta. E, fundamentalmente, é sobre sobrevivência. Sobrevivência num ambiente onde forças titânicas estão em jogo a cada segundo, né? Então essa é a missão do nosso mergulho de hoje: decodificar a ciência, a física implacável e todos os riscos ocultos que existem atrás das paredes de um centro de distribuição. Vamos desconstruir o que parece ser um simples trabalho braçal e revelar os mecanismos e a robótica que transformam todo esse caos em ordem. Porque, para quem acompanha a nossa investigação de hoje, a perspectiva vai mudar completamente. Cada pacote que chega intacto a um destino não é só uma entrega bem-sucedida. É uma vitória contra a gravidade, contra a inércia e contra falhas mecânicas numa escala gigantesca. E para que a logística moderna exista, para que um armazém consiga lidar com milhões de itens sem virar um amontoado de escombros, o primeiro passo é um verdadeiro truque de mágica organizacional. O conceito da unitização, certo? Isso. O princípio fundamental que alicerça tudo é a unitização. Bom, vamos desempacotar isso, porque a palavra só é técnica demais para algo que deve ser super prático. O que acontece na física da coisa quando a gente aplica essa unitização? Então, em termos bem práticos, é a técnica de agrupar dezenas ou até centenas de volumes individuais e transformar tudo isso num único bloco rígido. Geralmente em cima de um pallet, né? Exato. O palete de madeira ou plástico é o que possibilita isso. E a genialidade estrutural desse conceito é que a máquina, no caso a empilhadeira, passa a tratar 200 caixas soltas como uma única entidade técnica. Entendi. O sistema não lida mais com milhares de garrafas de vidro instáveis. Ele lida com um palete. Perfeito. Isso padroniza o peso, o volume e, o mais importante, estabelece um centro de gravidade fixo. Assim, a máquina pode aplicar força contra aquela massa com segurança. Isso faz com que o caos ganhe um padrão. Mas, colocar uma tonelada em cima de um pedaço de madeira e levantar isso a 12 metros de altura exige um respeito absoluto a leis fundamentais da física, né? Sem dúvida. O mecanismo que permite que uma máquina relativamente pequena levante algo tão massivo opera pelo princípio da gangorra,
A lei das alavancas, não é isso? É exatamente isso. A empilhadeira industrial é essencialmente uma gangorra motorizada feita de aço maciço. Nossa, uma gangorra de aço. Pois é. O eixo das rodas dianteiras funciona como o ponto de apoio, o fulcro dessa gangorra. De um lado desse ponto, a gente tem o peso da própria máquina, que já não é nada leve. Ela tem um contrapeso de ferro fundido brutal ali na parte de trás. E do outro lado ficam os garfos. Isso, projetando-se para frente, onde vai a carga. A física exige que a interação entre o centro de gravidade da carga e o centro de carga da máquina permaneça num equilíbrio perfeito. Senão, a empilhadeira é literalmente catapultada para frente. Sabe, eu gosto de visualizar isso usando a biomecânica do nosso próprio corpo. Ah, é uma ótima comparação. Que se eu for carregar uma caixa cheia de livros super pesados, eu colar essa caixa bem apertada contra o meu peito, eu consigo andar pela casa sem grande esforço. O peso da caixa está alinhado ao meu centro de gravidade. Exatamente. O peso está próximo do seu eixo. Mas se eu tentar segurar essa mesma caixa com os dois braços completamente esticados lá para frente, bom, o peso nominal dos livros não mudou nada. Só que a distância destrói a minha capacidade de suportar a carga. O torque me puxa para baixo e eu vou cair de cara no chão na hora. Perfeito. E é exatamente esse o mecanismo por trás do que a indústria chama de capacidade residual. Ah, a capacidade cai conforme a distância aumenta. Sim, é o mesmo princípio anatômico, só que é aplicado a toneladas de metal. A capacidade residual de uma empilhadeira despenca no momento em que o centro de gravidade da carga se afasta do encosto dos garfos. E os materiais têm características que afetam isso drasticamente. Tipo a densidade, né? A densidade é um ótimo exemplo. Movimentar bobinas de aço, por exemplo, é um dos maiores desafios da engenharia logística. Uma bobina concentra um peso colossal numa área cilíndrica minúscula. Caramba, a pressão num ponto só deve ser absurda. Gigantesca, exige garfos de aço forjado com uma resistência à tração altíssima, senão o metal cede como se fosse manteiga. E o formato da carga muda as regras do jogo também, não é? Peças muito longas, tipo aqueles tubos de metal enormes. Ah, com certeza. Cargas assim não podem ser erguidas de frente. Se a empilhadeira pega uma viga pelo meio, qualquer trepidação faz as pontas balançarem como um pêndulo. E aí o centro de gravidade vai para o espaço. E a máquina tomba. Nesses casos, eles usam empilhadeiras de carregamento lateral ou aquelas multidirecionais. Mas a física não perdoa erros. Quando o equilíbrio dessa entidade técnica quebra numa operação real, as consequências são devastadoras. O material de pesquisa fala muito sobre o setor de bebidas, né? Sim, na logística de bebidas, uma unitização mal feita é um risco letal. Imagina um centro de distribuição com um pé direito gigante, mais de 12 metros de altura. Altíssimo. Se um palete cheio de líquidos for montado com a base ligeiramente desalinhada, o centro de gravidade já nasce comprometido. Aí a máquina eleva essa estrutura toda lá no alto para encaixar na prateleira. Só o movimento já deve desestabilizar. Exato. A simples inclinação faz a carga ceder. E o impacto de 1 tonelada caindo sobre a estrutura de aço não derruba as coisas de uma vez. O impacto inicial deforma uma única coluna de sustentação no chão. Meu Deus! Aí o peso de milhares de quilos que está em cima encontra o caminho de menor resistência. Retorce o metal e gera um colapso estrutural progressivo. É um efeito dominó assustador que destrói o patrimônio e coloca a vida das pessoas num risco extremo. Sem contar que nem todo material suporta essa pressão vertical toda. Tem cargas super frágeis, eletrodomésticos, linha branca. Você não pode enfiar um garfo de aço por baixo de uma geladeira. Não mesmo. Aí entram os clamps. Braços mecânicos gigantes, né? Eu acho genial como a máquina abraça o eletrodoméstico. O sistema usa uma pressão hidráulica calculada milimetricamente para dar atrito na lateral. E ele vence a gravidade, mas para exatamente antes do ponto que esmagaria o isopor e o produto. É um controle de força impressionante, mas olha só. Mesmo com a carga perfeita, existe o fator do movimento. A máquina precisa andar. E aí entramos no que chamamos de triângulo de estabilidade. Pois é, a física da máquina em movimento. A suspensão e o design da empilhadeira revelam o sacrifício que a engenharia precisou fazer. Ela não tem suspensão em 4 pontos como a gente vê num carro de passeio. Ela se apoia em apenas 3 pontos. Espera, por que não 4 pontos como um carro normal?
Isso não parece muito mais perigoso? Ah, parece bem mais perigoso sim, mas a necessidade dita o design nesse caso. Se a empilhadeira tivesse 4 pontos rígidos, o raio de giro necessário para ela fazer uma curva seria enorme. E armazém não tem espaço sobrando, né? Exato. Os corredores são espremidos para guardar o máximo de coisa possível. A máquina precisa girar quase no próprio eixo. Então a engenharia montou o eixo traseiro inteiro num único pino central oscilante. Ah, entendi. Isso permite que as rodas de trás esterçam quase 90 graus. Na prática, forma-se um triângulo imaginário no chão. Os 2 vértices nas rodas dianteiras e o terceiro no centro desse pino traseiro. E o centro de gravidade tem que ficar dentro desse triângulo. O tempo todo. Se o pêndulo do centro de gravidade cruzar essa linha lateral, a gravidade vence. E a inércia tem um papel cruel aí também, né? O material cita o tombamento frontal, que é pura física. Pura física. Se a máquina está indo para frente, garfos no alto, e o operador freia bruscamente, a máquina para, mas a carga não. A energia cinética joga o peso para frente, rompe a linha do triângulo imaginário e a empilhadeira mergulha de nariz, jogando a traseira pesada lá para o alto. E o tombamento lateral acontece pela força centrífuga numa curva rápida ou ao passar num solo irregular que inclina a torre. O próprio ambiente do centro de distribuição é um campo minado. Sim, e os riscos vão muito além do que a gente imagina. Eu vi que o risco número 1 não é carga caindo na cabeça das pessoas. Não é. O risco número 1 é o atropelamento. Atropelamento. Pois é. A falta de segregação física faz com que pedestres e máquinas que pesam mais que uma caminhonete e operam de forma quase silenciosa dividam o mesmo espaço. E o ponto cego gerado pela carga na frente é enorme. Sem falar nos perigos invisíveis no ar. As máquinas a combustão, tipo a gás, GLP ou diesel, trazem o risco do monóxido de carbono, o CO, em galpões fechados. Isso é silencioso e letal. Sim, a biologia da coisa é assustadora. O monóxido de carbono não tem cheiro nem cor. Ele se liga à hemoglobina com uma afinidade centenas de vezes maior que o oxigênio. A pessoa não sente falta de ar desesperadora. Ela só vai ficando letárgica e, de repente, desmaia no comando de um monstro de 4 toneladas. É um risco enorme. Mas sabe, com um ambiente tão hostil assim, a intuição diria que o operador novato é o maior problema. Aquele cara que acabou de entrar e comete erro por ignorância. Mas a intuição falha feio nas estatísticas. O fenômeno que ocorre lá dentro é o que a gente chama de armadilha da experiência. Armadilha da experiência? É. O operador recém-treinado tem um respeito temeroso pelas leis da física. Ele hesita, ele checa cada espelho, opera em baixa velocidade. O perigo real se instala na complacência do veterano. Ah, o excesso de confiança. Exato. Um profissional com 10 anos de experiência sente que a máquina é a extensão do corpo dele. O checklist diário é ignorado porque, ontem a máquina estava perfeita, as curvas são feitas acima da velocidade, o fator humano vai se desgastando pela fadiga e pela repetição. E o corpo do operador sofre um desgaste biomecânico implacável também, né? Os riscos ergonômicos parecem brutais. A empilhadeira padrão não tem amortecedor macio. Toda a trepidação do piso sobe pelo chassi direto para a coluna do trabalhador. É uma vibração de corpo inteiro constante. E tem o fato de dirigirem de ré o dia todo. Como a carga bloqueia a visão, a pessoa passa 8 horas com o pescoço e o tronco torcidos. Isso é receita garantida para aquelas lesões por esforço repetitivo, LER e DORT. É inevitável. E como o desgaste físico ocorre e o excesso de confiança humano não dá para programar, a indústria teve que tomar uma decisão radical. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na pesquisa. A resposta tecnológica, porque a gente sai do olhômetro direto para a precisão técnica impositiva, né? Um verdadeiro motim tecnológico em nome da segurança. Sistemas deixaram de ser passivos. Aquele Blue Spot, por exemplo. As luzes no chão. A Red Zone também. É um feixe de LED super forte que projeta uma mancha colorida metros à frente da máquina. Isso salva vidas, porque mesmo se o pedestre estiver de costas, com um protetor auricular pesado que abafa o som,
A poça de luz entra na visão periférica. O cérebro primitivo reage à luz em movimento e a pessoa para instintivamente. Mas o negócio escala para intervenções mecânicas ativas, né? Limitadores GPS, sistemas anticolisão. Radares e sensores de proximidade. Se o computador detecta um humano ou uma prateleira, ele assume o controle. O operador pode estar pisando fundo no acelerador, mas o cérebro da máquina corta o sinal e freia sozinho. É a subordinação total do humano ao algoritmo. E a telemetria resolve até aquele problema da capacidade residual, porque antes o cara tinha que olhar um gráfico de metal no painel e estimar o peso de cabeça. Hoje a etiqueta RFID avisa a máquina o que ela está carregando. Sim, o sistema hidráulico cruza a informação do banco de dados com a pressão no eixo dianteiro. Se a equação disser que levantar aquele palete vai romper o triângulo de estabilidade, a máquina recusa a ordem. Simplesmente recusa. Corta a pressão da bomba, o garfo não sobe mais nem 1 milímetro, não importa o que o operador faça. E o passo final dessa evolução é a eliminação total do fator humano. Os EGVs, os veículos guiados automaticamente. Exato. Equipamento sem assento, sem volante, eles navegam usando sensores LiDAR, aqueles feixes de laser de carros autônomos. A máquina varre o galpão 360 graus dezenas de vezes por segundo. Visão computacional, mapeando tudo, e eles ainda verificam se a carga está perfeitamente quadrada antes de enfiar o garfo, né? Com uma suavidade que um humano nunca teria. Sim, mas se conectarmos isso ao cenário maior, toda essa revolução de robótica precisa de um ambiente estruturado. A arquitetura do armazém dita a eficiência. Os sistemas de armazenagem. A pesquisa mostra que a estante no chão é definida pela natureza do produto. Cargas perecíveis, por exemplo, exigem a lógica FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso mesmo. Aí entram os flow racks, prateleiras com roletes inclinados. A empilhadeira coloca o pallet de um lado e a gravidade faz ele deslizar lentamente até a outra ponta, prontinho para o despacho. Muito inteligente. Agora, se for um material de alta densidade, homogêneo e que não vence rápido, o esquema é o drive-in. O drive-in maximiza o volume do galpão. Não tem nem corredor entre os pallets. A empilhadeira dirige para dentro de um túnel de aço e vai empilhando tudo. Mas aí perde o acesso individual, né? Se a carga estiver no fundo, tem que tirar dezenas de coisas da frente. Por isso que, para estoques super variados, tipo varejo, com tamanhos diferentes de caixas, reina o porta-pallets convencional. Com certeza. E manter o controle sobre essas montanhas de aço e robôs exige doutrina. A hierarquia de controle de riscos é a base disso tudo. A mitigação de risco passa por eliminar, que é usar os AGVs, depois engenharia, que é colocar aqueles protetores de concreto nas colunas, e sensores de fluxo. E por último, quando a tecnologia falha, entra o controle administrativo, a burocracia que mantém a vida. No Brasil, o arcabouço disso é a NR11. A norma regulamentadora número 11, né? O material descreve ela quase como o evangelho da movimentação de materiais no país. É a sistematização jurídica da física. Autores como Ronald Baulo ajudaram a criar essa base da logística moderna. A norma obriga a inspeção prévia, reciclagem e proíbe terminantemente qualquer pessoa embaixo de carga suspensa. Ela transforma acidentes e sangue do passado em protocolos de proteção do presente. Bom, sintetizando toda essa engenharia e física que a gente desempacotou hoje, a percepção sobre a infraestrutura global simplesmente se transforma. Sem dúvida. O ecossistema hipercomplexo é um balé orquestrado onde leis da física, anatomia humana e laser de navegação colidem a cada milissegundo. E para quem nos escuta, a aplicação prática disso é imediata. A próxima vez que chegar uma encomenda intacta, um vidro, uma bebida, a pessoa vai saber que precisou de telemetria, válvulas hidráulicas e contrapesos massivos para vencer a gravidade. E isso levanta uma reflexão final inevitável sobre o nosso futuro, né? Com certeza. Qual seria... Bom, vimos que a automação total, os AGVs, é a etapa máxima para eliminar o risco humano. Se um dia os armazéns se tornarem 100% autônomos, operando no escuro, governados apenas por algoritmos e empilhadeiras robóticas, sem nenhum ser humano no corredor, o que vai acontecer com normas como a NR11? Nossa, é verdade. O evangelho da proteção ao trabalhador vai virar só um documento histórico.
Um registro antropológico de uma época em que seres humanos de carne e osso precisavam desafiar a lei da gravidade, vibrando a espinha em corredores de 12 metros de altura. Uma perspectiva muito instigante e poderosa para encerrar nossa análise de hoje. É um vislumbre de um futuro autônomo que redefine o papel da humanidade nessas engrenagens do mundo. A reflexão fica aí no ar para a gente continuar questionando os limites da tecnologia. Continuem curiosos, continuem investigando a mecânica oculta das coisas ao redor e nos encontramos na nossa próxima investigação. Até lá!